Formação de palavras. Existem dois processos pelos quais se formam as palavras. O processo de derivação, que parte sempre de um único radical, e o de composição, que é a junção de dois ou mais radicais. Vamos falar do processo de derivação. Ele é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova chamada derivada a partir de outra já existente chamada primitiva. Conheçamos conceitos importantes como palavras primitivas e palavras derivadas. As palavras primitivas não são formadas a partir de outras palavras, como a palavra mar, a palavra casa. As palavras derivadas são formadas a partir de outras palavras já existentes. No caso de mar, nós temos como derivada a palavra marujo. Casa pode gerar a palavra casebre. Então, nós temos essa possibilidade. Tipos de derivação: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Derivação prefixal é o acréscimo de prefixo à palavra primitiva. A palavra correr seria a palavra primitiva. Quando nós formamos uma outra palavra a partir de correr, com o prefixo per, nós estamos estabelecendo aqui o processo de derivação prefixal. Quando nós temos a palavra amor e acrescentamos o sufixo oso à palavra primitiva amor, nós temos uma derivação sufixal. Tanto o prefixo quanto o sufixo são afixos. E o afixo que é adicionado antes do radical, nós chamamos de prefixo. O afixo que é adicionado após o radical, nós chamamos de sufixo. Então, temos a derivação prefixal e sufixal. Temos também a derivação prefixal e sufixal, que é o acréscimo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Enquanto na derivação prefixal nós temos um prefixo adicionado à palavra primitiva, e na derivação sufixal nós temos um sufixo adicionado à palavra primitiva. Na derivação prefixal e sufixal, nós acrescentamos prefixo e sufixo à palavra primitiva. Temos aqui a palavra feliz. Quando nós colocamos o prefixo in, nós temos infeliz. Quando nós adicionamos o sufixo mente, nós temos felizmente. Quando nós operamos esse processo de formação de palavras pela derivação prefixal e sufixal, nós juntamos o prefixo in mais o sufixo mente, a feliz, e nós temos infelizmente. Nesse caso, os afixos são colocados em sequências e podem ser retirados. No caso da derivação prefixal e sufixal, nós podemos ter apenas infeliz e podemos ter felizmente, além de infelizmente. Qual é a diferença da derivação prefixal e sufixal? Qual é a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética? É que, enquanto no caso da derivação prefixal e sufixal, os afixos são colocados em sequências e podem ser retirados sem que haja perda de sentido, nós temos a palavra feliz, temos a palavra infeliz, temos a palavra felizmente e temos a palavra infelizmente.
No caso da derivação parasintética, ocorre o acréscimo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo de prefixo e sufixo. E os afixos não podem ser retirados, como no caso da palavra entristecer. Nós temos a palavra triste, mas nós não temos entriste e nós não temos tristecer. No caso de infelizmente, nós temos a palavra infeliz e temos a palavra felizmente. Na derivação parasintética, ocorre o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Qual é a diferença entre a derivação parasintética e a derivação prefixal e sufixal? No caso das duas, ocorre acréscimo de prefixo e sufixo. Entretanto, no caso da parasintética, ocorre o acréscimo simultâneo, ou seja, no mesmo instante, no mesmo momento, de prefixo e sufixo. E detalhe, enquanto na derivação prefixal e sufixal, os afixos são colocados em sequência e podem ser retirados, sem perda de sentido. Nós temos, para a palavra feliz, nós temos as palavras derivadas infeliz, felizmente e infelizmente. No caso da palavra triste, nós não temos a palavra entriste e não temos a palavra tristecer. Eis a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética. No caso das duas, temos acréscimo de prefixo e sufixo. Mas no caso da parasintética, o acréscimo é simultâneo, tanto de prefixo quanto de sufixo. E, enquanto na derivação prefixal e sufixal, os afixos podem ser retirados sem perda de sentidos, no caso da parasintética, os afixos não podem ser retirados, porque haverá perda de sentido. Além da derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, derivação parasintética, nós temos também a derivação regressiva. No caso da derivação regressiva, nós percebemos uma redução, uma diminuição, uma regressão da palavra. Nós podemos observar a palavra estudar e a palavra estudo. A palavra cantar, ela é reduzida para canto. A palavra jantar é reduzida para janta. Então, nós temos uma mudança na estrutura da palavra e na classe gramatical. Quando nós temos a derivação imprópria, nós não mudamos a estrutura da palavra, mudamos apenas a classe gramatical. Jantar pode ser substantivo e pode ser verbo. Então nós temos o jantar e nós temos jantar. Nesse caso da derivação imprópria, nós vimos uma mudança na classe gramatical, não na estrutura da palavra, como ocorre na derivação regressiva. Então, vou dar um exemplo de a aranha subiu pela parede. Então, nós temos ali a aranha é um substantivo. Agora, se eu falo o Homem-Aranha subiu pela parede, o aranha que está conectado ao Homem-Aranha é um adjetivo. Então, na derivação imprópria, nós temos essa mudança. A classe gramatical muda, a estrutura da palavra não. Nesse contexto, nós falamos sobre o processo de derivação. No próximo vídeo, falaremos sobre o processo de composição.